Bom dia a todos. Bom, alegria estarmos juntos, como sempre. Obrigado. Bênção. Hoje, nosso tema é intensamente. Esse intensamente, nós queremos falar de uma mente intensa. Essa intensa mente que nós temos, essa mente que o tempo todo está intensa, esse advérbio de modo, né, intensamente. Esse intensamente vem desse sentido da tensão. O que é tenso. Essa tensão é algo que faz com que algo esteja sempre tenso. E a nossa mente, ela invariavelmente passa por isto. Nós estamos sempre com a nossa mente vivendo uma intensidade. Nós temos a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso coração, sempre experimentando esta tensão, né? Esse lugar em nós que parece estar sempre sendo esticado. E às vezes ele é esticado além do que nós gostaríamos, ou até em alguns casos, além daquilo que nós suportaríamos, ou até mesmo suportamos. O que tem ocupado a sua mente? O que tem estado nos seus pensamentos? Com o que você tem se ocupado? Dentro do seu coração, dentro da sua mente, dos seus pensamentos? Essa mente intensa, esse advérbio de modo intensamente, que expõe uma forma de ser, que expõe uma forma de viver, que expõe nas nossas vidas tudo aquilo que nós achamos, muitas vezes que somos, ou a que fomos chamados, a que temos realizado. São muitas coisas que enchem a nossa vida, né? São os filhos, é a família, são nossos momentos de lazer, é o tempo que nós temos que equilibrar o tempo todo, é o trabalho, é o dinheiro, é como lidamos com o dinheiro, é como lidamos com a falta dele, ou em alguns casos, com excesso dele. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Como nós podemos viver, né, a intensidade da nossa vida atual, moderna, tecnológica, virtual? Como é que nós podemos viver e lidar com isto, sem com que sejamos negativamente afetados por isto? Há um tempo atrás, tivemos uma série que são essa sequência de reflexões por algumas semanas. A partir de um tema, escolhemos alguns subtemas e falamos um pouco sobre cansaço, né? E naquela ocasião nós falamos sobre o que chamam de síndrome do pensamento acelerado. Creio que muitos de nós já ouvimos isso por mais de uma vez, mas a verdade é que nos nossos dias atuais, com a quantidade de informações que recebemos diariamente, a quantidade de desafios que nós enfrentamos, que são obstáculos, são situações em nossas vidas que precisam ser superadas, às vezes diariamente, né? É daí que vem aquela expressão, né, que nós devemos, ou precisamos, ou temos que matar
um urso e um leão todos os dias. Temos que matar um leão, a unha. E essa síndrome do pensamento acelerado, ela é resultado desse excesso de atividades que nós temos, esse excesso de afazeres, esse excesso de informações, comunicações, responsabilidades, desejos, sonhos, que nós temos dentro de nós, alguns bons, outros nem tanto, e outros de fato ruins para nós. E esse pensamento acelerado é quando a gente não consegue descansar a mente. Quantos de nós já acordamos logo pela manhã cansados, porque nós não conseguimos nem mesmo descansar a nossa mente durante o nosso sono, durante o nosso descanso, porque são muitas coisas que passam por ela. Nós precisamos aprender a lidar com esse mundo moderno, porque não é possível simplesmente nos imunizar dele, porque para que nós não enfrentemos isso, nós temos que deixar esse mundo. E penso eu que ninguém aqui quer hoje. Aquela expressão, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E esse mundo nós fazemos parte, nós não temos como evitá-lo. Esse excesso, esse aceleramento excessivo, faz com que nós tenhamos reações sem a condição, ou sem poder, sem estar habilitados para pensarmos antes de agir, ou até mesmo de reagir. São tantas coisas que nós não temos nem como refletir, nós não temos como nós nem conseguimos, são tantas ideias, são tantos pensamentos, que nós não damos conta nem de expô-las de maneira adequada. Precisamos exercer na nossa vida essa capacidade de sermos resilientes, de ser resiliência, ou de experimentarmos resiliência. Também recentemente falamos aqui sobre estresse, né? Estresse é essa forma de medir as pressões que nos deformam ao longo da nossa vida. E a resiliência é exatamente o contrário disso. É a nossa capacidade de viver esse mundo atual, cheios da palavra de Deus, cheios da esperança, cheios da convicção que Deus é por nós, cheios da convicção que não importa o que nós passemos, Deus está conosco. A única certeza que nós temos do futuro é que Deus estará lá, e que Deus está lá. A única certeza que nós temos do amanhã é que Deus já disse, já prometeu a mim e a você, a todos nós, que Ele está conosco, Ele estará conosco, assim como Ele sempre esteve conosco. Essa fé nos nossos corações, esse entendimento, essa leitura da vida que nós precisamos ter. É uma leitura não simplesmente dos sinais que os nossos olhos da carne conseguem enxergar, mas acima de tudo essa leitura que os nossos olhos espirituais conseguem discernir. É entender que aquilo que está por detrás do que vemos é muito mais importante do que aquilo que podemos ver com os nossos próprios olhos, deduzir das nossas próprias experiências a partir de percepções, a partir de entendimentos que temos. Eu e você, nós temos algumas escolhas. Ou nós podemos ler o mundo segundo a nossa capacidade, a nossa percepção, ou nós vamos ler o mundo, as situações, a nossa mente, tudo aquilo que está dentro das nossas vidas, segundo o olhar através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que essa ansiedade excessiva, essa irritabilidade que você vive, essa flutuação emocional, essa inquietação de coração que você tem, essa intolerância que você tem a contrariedades, cada vez mais parece que nós temos muita dificuldade de lidar com contrariedades. Contrariedade é tudo aquilo que vem contra. É de onde vem a palavra. São situações na nossa vida que são contrárias.
Há situações no nosso casamento que é contrária, dos nossos filhos, do nosso trabalho, da nossa profissão. E com isso nós perdemos a capacidade de concentração, nós perdemos a capacidade de raciocínio, nós perdemos a capacidade de discernimento, mas não simplesmente do natural. Quais são as nossas prioridades? Qual é a sua prioridade de vida? Você tem se ocupado com a sua prioridade ou você tem se ocupado com tudo isso que é apenas supérfluo nas nossas vidas? Essa fadiga excessiva, esse cansaço que nós constantemente vivemos. Então, se você tem alguns desses, ou tem experimentado e vivido alguma dessas situações em sua vida, é bem provável que vocês têm vivido uma intensidade na sua mente que precisa ser curado. E essa cura, ela se encontra na nossa relação com Deus. O aprender a lidar com essa intensidade de vida, sem nos desesperar, sem desistirmos, sem descartar as pessoas. Essa ansiedade pela vida tem nos enganado. Esta ansiedade em nossas vidas tem nos traído. Porque na busca de viver tudo de uma vez só, nós temos usado as pessoas e amado as coisas. Ao passo que nós deveríamos amar as pessoas e simplesmente usar das coisas. E de onde vem essa inversão? Essa inversão vem dessa vida louca, maluca que nós temos vivido nos nossos dias de hoje. Parece que a vida já começa, o dia já começa e nós já estamos atrasados. E viver intensamente é o que Deus tem para você. Deus não quer que nós vivamos de qualquer forma. Deus não quer que nós vivamos de maneira morna. Deus não quer que nós vivamos de maneira negligente. Deus quer que a minha e a sua vida vale a pena ser vivido. Deus quer que a nossa vida seja de fato intensa. Deus quer que a nossa vida seja uma vida emocionante. Deus quer que nós possamos experimentar tudo nesta vida que Ele tem para nós. E não simplesmente experimentar tudo aquilo que eu acho que eu tenho que experimentar. Não simplesmente viver uma vida totalmente atrapalhada, confusa, para alcançar coisas que não são de fato importantes para nós. No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, fala a respeito de vivermos essa intensidade. Deus nos deu a intensidade do nosso coração, da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas ações, com alguns objetivos. E o texto diz, a partir do verso 36, do capítulo 22, um diálogo entre Jesus, e eles falam assim: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Essa é a intensidade que Deus quer que nós vivamos. É uma intensidade de uma relação com Ele que faz que todas as demais coisas da minha vida tenham sentido. É viver com Deus esse entendimento que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento, com toda a nossa
capacidade intelectual. Amar a Deus não é um amor cego. Amar a Deus não é um amor de quem nós não conhecemos. Amar a Deus intensamente é amar a quem nós conhecemos. Essa é a minha, a sua prioridade. Eu já falei isso aqui antes e vou repetir hoje. Prioridade é tão importante nas nossas vidas, ele é tão relevante, que nós deveríamos sempre usar no singular. Porque o mais importante na minha e na sua vida era amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa mente. Aí, a partir disso, nós vamos poder sim viver uma vida intensa, que pode vir toda a tensão, que pode vir todas as dificuldades, que pode vir o casamento, os filhos, a família, o dinheiro, o trabalho, a falta do trabalho, a falta do dinheiro, a saúde, a enfermidade, a vida ou até mesmo a morte. É quando nós podemos experimentar uma intensidade tal que nós possamos falar que vale a pena ser vivido. Nós vivemos uma rotina cansativa, apertada. A nossa rotina, ela é cheia. A nossa rotina, ela acaba sendo apertada, não apenas de tempo, de prazo, mas ela nos aperta. Ela nos comprime, ela nos pressiona. A nossa rotina, ela pode ser usada por nós, para o bem ou não. E é tanta essa rotina, ela é tão que nos aperta, nos pressiona, e são tantos afazeres que nós corremos o risco de viver a nossa rotina de maneira leviana. Nós corremos o risco de passar e viver a nossa rotina, os nossos afazeres, as nossas tarefas, de maneira rasa, superficial. Então são tantas coisas que nós não nos aprofundamos em coisa alguma. E a primeira delas que nós não nos aprofundamos é a nossa relação com Deus. Porque acaba que Deus nas nossas vidas se torna mais um a fazer. Então nós queremos inserir, adicionar na nossa agenda todas as coisas e tentamos também conseguir na nossa rotina um tempinho para Deus. E depois nós começamos então a inserir na nossa agenda um tempinho para o nosso cônjuge, para aqueles que são casados. E depois nós tentamos também incluir na nossa agenda, na nossa rotina apertada, para aqueles que têm filhos, os próprios filhos. Mas aí nós damos uma ênfase, um tempo, uma dedicação ao trabalho, pois afinal de contas todos têm que trabalhar. E começamos a pensar que eu tenho que dedicar muito ao meu trabalho, porque o meu objetivo de vida é ganhar dinheiro e ficar rico. Então nós começamos a levar uma vida rasa, superficial em todas as áreas, porque são muitas delas. E o que nós temos que fazer, precisamos fazer, não é fazermos tudo de maneira superficial, mas fazer tudo de maneira intensa, de acordo com aquilo que é a nossa vida, de acordo com aquilo que são as nossas prioridades, ou a prioridade maior. Como nós podemos encontrar esse equilíbrio, essa estabilidade nas nossas vidas? A família demanda, o casamento exige, os filhos sentem, sentimos a pressão. O problema, amados, não é viver de maneira intensa. O problema que nós enfrentamos é poder discernir a intensidade que nós vamos colocar, que nós vamos aplicar, segundo o momento que eu estou vivendo. Porque se eu estou no trabalho, então que seja intenso. Se eu estou com a minha família, que seja intenso. Se eu estou com os meus filhos, que seja intenso. E que a minha vida, ela não seja apenas aquilo onde eu insira a Deus num domingo, de vez em quando,
mas que seja uma intensidade na minha relação com Deus todo o tempo, onde eu estiver. Porque a intensidade que Ele tem para nós é essa, que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso sentimento, com toda a nossa emoção, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso discernimento. Porque se não for assim, nós vamos ser daqueles que a palavra de Deus diz, não sou eu que estou afirmando, eu só estou citando o que a Bíblia diz, pessoas mornas. E Deus tem um problema com pessoas mornas. Deus não gosta de pessoas mornas. Ele fala assim: eu prefiro que vocês sejam ou frios ou quentes. Porque segundo a Bíblia Sagrada, o morno Deus vomita. Então não é de qualquer jeito. Então não faça nada de qualquer jeito. Quando nós entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, nós não fazemos nada superficialmente. Então, amados, a Bíblia diz que é melhor que não façamos, que não empenhamos a palavra em fazer, porque se nós empenharmos a palavra em fazer, que nós devemos fazer. A Bíblia fala disso em outros termos. Lá fala o seguinte, que nós não precisamos fazer votos, ou seja, nós não precisamos prometer, nós não precisamos empenhar palavra. Mas se você, se nós fizermos um voto, que cumpramos. Então, se eu fiz com Deus, empenhei a minha palavra a Deus, e eu disse: Pai, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu me arrependo da vida que eu levava, eu me arrependo das coisas que eu fiz, eu me arrependo das coisas que eu pensei, eu me arrependo das coisas que eu achava que devia ser, dos meus valores, dos meus princípios, mas agora, eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu nasci de novo, eu sou um novo homem, uma nova mulher, e a minha vida está dedicada ao Senhor. Essa é o que dizemos para Deus quando nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas a dificuldade é porque nós falamos e não cumprimos. Nós empenhamos a nossa palavra com Deus de maneira intensa e agimos como superficiais. Então o problema não é viver de modo intenso, pelo contrário. Nosso problema, amados, é a nossa negligência, a nossa falta de diligência, a nossa falta de excelência. Nós temos que ser excelentes, nós temos que ir além do bom, nós não podemos nos contentar com o ótimo, nós devemos viver vidas como homens e mulheres de Deus com o extraordinário, com aquilo que é fantástico, sensacional, excelente. Isso vale para a nossa vida com Deus, isso vale para a nossa vida no casamento, isso vale para a nossa vida com os nossos filhos, isso vale para a nossa vida com os nossos amigos, isso vale para a nossa vida. Tem que ser de todo o coração, tem que ser de todo o meu e o seu coração. Há uns anos atrás, não muitos anos, talvez uma década e meia atrás, alguns cientistas na Escócia, lá em Glasgow, a partir de um estudo, de uma pesquisa sobre a vida moderna e as consequências dela na nossa vida, eles cunharam um termo lá, de uma síndrome chamada síndrome da vida ocupada. E eles começaram a traçar alguns perfis, alguns critérios para que nós sejamos,
diagnosticados com a síndrome da vida ocupada. E além disso, eles também começaram a traçar alguns sintomas e algumas consequências de vivermos essa vida tão ocupada assim. E eles disseram que essa síndrome tem acometido cada vez mais a nossa vida, a minha e a sua vida. E por conta dela, nós estamos doentes. Nós estamos doentes não apenas do nosso corpo, nós não estamos apenas fadigados, cansados, estressados, pressionados, cheios de gastrite, pressão alta, irritados. Nós estamos também com a nossa alma fragilizada e o nosso espírito doente. Porque isso acaba interferindo na nossa existência. Como lidar com esta realidade atual de uma vida extremamente ocupada, com falta de tempo? Quem pode dizer que nunca disse que deixou de fazer uma coisa por falta de tempo? E o mais grave, deixou de cumprir o seu relacionamento, a sua comunhão, a sua vida, a sua amizade com Deus, porque está sem tempo. Todo momento, nós justificamos a nossa negligência espiritual, nós damos desculpas da nossa vida sem Deus, rasa, superficial, morna, por falta de tempo. Nós afirmamos constantemente que não temos tempo para Deus. Essa vida ocupada tem nos roubado a Deus. E dificilmente nós deixaremos de ter uma vida ocupada. A nossa agenda, a nossa rotina continuará cheia. Agora, cabe a mim e a você priorizar do que nós vamos nos ocupar. Cabe a nós agora escolhermos priorizar aquilo que Deus quer que nós vivamos intensamente. Porque caso contrário, nós passaremos a nossa vida simplesmente rasa. Nós devemos fazer de todo o nosso coração. Como é que eu posso superar esse embaraço da vida? Como nós podemos consertar a nossa falta de tempo, ou melhor dizendo, a nossa não prioridade a Deus e aquilo que de fato é importante? Sua casa, sua família, seu casamento, se for casado, seus filhos, se for pai ou mãe, e o trabalho do qual você está envolvido. Nós precisamos nos doar de todo o coração. Colossenses 3:17 fala assim: e tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Tudo que eu e você fizermos, ou falarmos, que façamos, ou falemos, como se fosse para e com o Senhor Jesus. Quais coisas? Todas. Todas. Tudo que eu e você fizermos, façamos como que fosse para o Senhor Jesus. O verso 23 e 24 do mesmo capítulo 3 fala assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não apenas as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo.
Nós estamos fazendo de qualquer jeito, nós não estamos fazendo de todo o coração, nós não estamos fazendo de maneira intensa, e precisamos fazê-lo. Ou estamos fazendo aquilo que não é importante de maneira intensa, e estamos fazendo aquilo que não é importante de maneira intensa. Nós precisamos trazer esse equilíbrio. Nos versos 18 a 22, fala o que é que nós temos que fazer com excelência de todo o coração. Ou seja, fala assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Verso 17. E depois, verso 18, continua: esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Quando eu entendo que tudo que eu faço deveria fazer como se fosse para Deus, é impossível fazer de qualquer maneira. É impossível fazer que não seja de uma forma intensa. É impossível fazermos isso se nós não entendermos a quem nós estamos fazendo. Relação com Deus, relação conjugal, relação com filhos, relação no trabalho. Tudo fazemos como se fosse para Deus. E dentro disso, amados, nós temos que viver uma estabilidade intensa. Ou intensamente estáveis. Essa estabilidade é que vai determinar nas nossas vidas o sucesso dela. A Bíblia fala de muitos de ânimo dobre. Tiago, capítulo 1, verso 7, verso 8, fala sobre isso. O que é um ânimo dobre? Pessoas inconstantes, instáveis, pessoas que não cumprem palavra empenhada, pessoas que não vivem como deveriam viver, pessoas que não vivem como dizem que vivem. Na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Nós temos que viver uma estabilidade intensa. Nós temos que ser firmes, constantes, perseverantes. Nós temos que ser daqueles que começamos e terminamos. Nós temos que ser daqueles que não são rasos, não são superficiais, mas vivem de fato aquilo que a palavra de Deus diz para nós, mesmo diante de tudo aquilo que temos que viver a cada dia. Nós temos que ter nas nossas vidas um só objetivo. Mente dividida não dura. Mente dividida não alcança. Mente dividida não alcança sucesso. Mente dividida não alcança objetivos. Não experimenta em Deus. Não vive bem no casamento. Não se relaciona bem com seus filhos. Não trabalha bem. Não dá bem com seus colegas de trabalho. Não sabe lidar com seus funcionários. Não sabe lidar com o chefe e patrão.
que tem mente dividida, cada hora pensa uma coisa, cada hora quer uma coisa. Mateus 12, 25 fala a respeito daqueles que têm mente dividida. Mas Jesus conhecia os seus pensamentos e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído, e a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Casa dividida não subsiste. Família, casamento, relação com Deus dividida não subsiste, não suporta, não vai longe, não alcança, não vive, não experimenta o que Deus tem. De tudo, amados, de tudo, tudo. Que nós ocupemos a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com aquilo que é bom. Filipenses capítulo 4, do verso 4 em diante, fala assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham sempre alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada. Seria possível? Em outras versões, essa palavra do apóstolo Paulo fala assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. E não andar ansiosos com coisa alguma, talvez faz mais sentido. Mas o que a Bíblia está dizendo, e ela é clara para mim e para você, que nós não devemos nos preocupar com nada, mas em todas as coisas, em orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Ele está falando para a gente ser relaxado, ele está falando para a gente ser negligente, ele está falando que nós não deveríamos nos preocupar com as coisas que nós apresentamos diante de Deus em oração. Acontece que nós oramos a Deus, apresentamos diante de Deus, mas continuamos segurando aquilo conosco e não liberamos para que Deus faça. Nós oramos, mas no fim, nós não acreditamos que Deus é capaz de fazer. Nós apresentamos diante de Deus as nossas orações em petições com ações de graças, mas continuamos retendo aquilo que nos faz preocupar e nos deixar ansiosos. Deus quer que nós não nos preocupemos com coisa alguma quando nós apresentamos a Ele em oração e já com os nossos corações agradecidos. E o verso 7 continua e fala assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estarão unidos com Cristo Jesus. A paz de Deus, que ninguém consegue entender. Essa paz de Deus que guarda mente e coração, essa paz espiritual, essa paz que nós experimentamos diante dos nossos obstáculos maiores de vida. E no verso 8, ele fala aquilo que tem que ocupar a minha e a sua mente. Viver intensamente é nos ocupar, é pensarmos nisso. Ele fala assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e verdadeiro. Vou repetir. Por isso, irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e que merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente.
E agora, amigos, eu volto no nosso começo. O que tem ocupado a sua mente? O que você tem pensado? É isto? Você tem pensado naquilo que é bom? Aquilo que é digno de elogio, verdadeiro, decente, correto, puro, agradável? É isso que tem ocupado as nossas mentes? Se for isso que tem ocupado as nossas mentes, então nós vamos bem. Agora, se você tem se ocupado de outras coisas, então eu quero te dizer que eu, você, precisamos mudar. Nós só conseguiremos experimentar essa mente intensa em Deus quando nós nos ocupamos do que é bom, do que é a sua palavra, do que é o seu Espírito, que é a presença de Deus, que é a direção do Pai. E no verso 9 ele fala assim: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, diz Paulo, tanto em minhas palavras como em minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Você quer Deus? Você quer que Deus esteja em você? Se ocupe a sua mente, os seus pensamentos com o que presta, com o que é bom, com o que vale a pena, com o que é de boa fama, o que é decente, o que é puro. Aí sim nós conseguiremos viver uma mente intensa de maneira saudável, equilibrada, estável, constante, perseverante no Senhor. E para encerrar, a Bíblia nos chama a vivermos o brilho intenso do Senhor. Ele nos chama ainda para brilhar, para refletir, para expressar o Espírito de Deus em nós. Provérbios 13, 9, fala assim: a luz dos justos. A luz dos justos. Sabe o que significa isso? A luz dos homens e mulheres que são corretos e corretas. Brilha intensamente a luz do justo, brilha intensamente. A Bíblia diz que nós somos como o sol do meio-dia. A Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Você tem refletido perfeitamente a luz de Deus? A luz de Deus tem brilhado na sua vida intensamente? Porque o versículo continua dizendo assim: a lâmpada dos perversos se apagará, a lâmpada dos homens maus se apagará, mas a luz do justo brilhará intensamente, iluminará não apenas a sua vida, mas a sua casa, a sua família, e brilhará não apenas na sua casa, na sua família, mas no seu trabalho, onde você estiver, onde você passar, as pessoas vão te olhar e verão o brilho intenso do Senhor refletindo a partir da sua face e dos seus olhos. As palavras que sairão dos seus lábios são fruto de uma mente que só pensa o que é bom, puro, decente, agradável a Deus. E você vai poder, eu vou poder, nós vamos poder experimentar a vida que Deus nos der. E nós vamos conseguir continuar vivendo a nossa vida ocupada, mas nos ocupando daquilo que é bom, nos ocupando daquilo que faz sentido, nos ocupando daquilo que Deus chamou a fazer. De forma que eu e você cumpramos a nossa existência, o nosso propósito e o nosso objetivo de vida. O que tem ocupado a sua mente?
Hoje a nossa oração é para que Deus se ocupe da sua mente e que você se ocupe de Deus na sua mente. Que Deus não seja mais uma ou algo na sua agenda, mas que Deus, o seu Pai, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o Espírito Santo, o selo de Deus da sua salvação em sua vida, resplandeça, brilhe intensamente na sua vida. Vamos orar. Quero pedir que você hoje considere seriamente aí no seu lugar hoje, seriamente, fazer diante de Deus hoje, empenhar uma palavra diante de Deus hoje, de novo, se você já fez, novamente, se você fez hoje pela manhã, mas empenharmos uma palavra, fazer um voto diante de Deus, do nosso compromisso de vivermos uma relação com Ele intensa, constante, perseverante, firme, estável na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Ó Deus Pai, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o que nós não merecíamos e continuamos não merecendo. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu paz, o Senhor nos deu salvação, o Senhor nos deu cônjuge, família, pais, filhos, amigos verdadeiros. Oh Deus, eu peço, apresento diante do Senhor todos que estamos aqui. Oh Deus, que todo o pensamento acelerado, desvirtuado, todos os pensamentos do mal, cessem agora na nossa mente, em nome de Jesus. Que nós tenhamos discernimento, que nós tenhamos sabedoria, que nós possamos fazer escolhas, boas escolhas, daquilo que nos ocuparemos na nossa vida, na nossa rotina. Que nós nos ocupemos apenas do bem, que nós nos ocupemos apenas daquilo que é do Senhor, que nós nos ocupemos daquilo que é o Teu plano para nós, família, trabalho digno, o testemunho exemplar. Ó Deus, que nós nos aprofundemos cada vez mais e intensamente na nossa relação com o Senhor. Ó Deus, que nós nunca mais diremos que nós não temos tempo para o Senhor, que nós eliminemos no nosso vocabulário a falta de tempo para dedicar ao Senhor, porque o Senhor é tudo nas nossas vidas, o Senhor é o começo e o fim, o Senhor é o alfa e o ômega, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Espírito Santo de Deus, visite poderosamente agora a nossa mente, os nossos pensamentos, renove a nossa forma de pensar, tire da nossa mente, dos nossos pensamentos, o que não é bom, e coloque o que é verdadeiro, o que é digno, o que é correto, o que é puro, o que é agradável, o que é decente, pois dessa forma, a Tua luz brilhará intensamente em nossas vidas, nos curando, ó Deus, de toda enfermidade física, emocional e espiritual, através do Teu Espírito Santo, que habita na vida dos salvos. Nós oramos, agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia.